Então, gente, nós temos aí essa imagem, certo? Mais representativa, né? É mais para a gente observar crianças com brinquedos, ok? É só mais uma parte introdutória para a gente ver a questão da ludicidade. Então, bora lá agora, enfim, para o nosso estudo de fato. Atividade lúdica, história e embates nos termos que a definem. Abrimos esta sessão de ensino 1.1 apresentando uma situação real na qual se descreve um diálogo entre o avô, sua neta e a professora da educação infantil sobre brinquedos e brincadeiras nas diferentes gerações que cada um deles representa. Foi tematizado no recorte dessa cena os embates a respeito do conhecimento que cada um tem a respeito dos brinquedos e das confusões com relação ao conceito sobre brincar e jogar. Nas sessões 1.2, 1.3 e 1.4, esse debate irá se aprofundar, mostrando que as gerações em seu processo histórico, cultural e de desenvolvimento humano apresentam formas de brincar e de jogar de acordo com as necessidades de cada sujeito, considerando a atividade lúdica em seu aspecto psicológico, bem como de acordo com as interações que se estabelecem entre adulto e criança, e seja na família, na escola e em demais grupos sociais dos quais participa. Assim, pensando na complexidade que implica compreender o tema, apresento nesse momento, a partir da nossa situação que a gente viu, né, o contexto indicado anteriormente, a seguinte situação problema, gente. Nós vamos agora partir para a nossa situação problema. Nós vimos a situação real, o contexto. Vamos agora para a nossa situação problema. Você acha que a explicação do avô, a Paulinha, sobre os jogos e brincadeiras foi adequada? Quais respostas possíveis temos para esse questionamento? Poderiam ser variadas, dependendo dos conceitos com os quais trabalhamos. Para responder com segurança essa questão, indico-lhe os conteúdos apresentados no infográfico de conteúdos na parte pré-textual da LD. História cultural do brinquedo, conceituar ludicidade, conceituar jogo, conceituar brinquedo, conceituar brincadeira. Então, nesse slide vocês estão vendo que vou ficar sempre repetindo, enfatizando que a atividade lúdica nós iremos ver a questão do contexto também histórico, envolvendo duas gerações diferentes, com conceitos diferentes, que foram se evoluindo com o passar do tempo, para que hoje nós pudéssemos ter esse entendimento. E a questão que ele nos coloca é se a resposta do avô para Paulinha, que ele falou que jogos e brincadeiras eram a mesma coisa, foi adequada para a criança. Sabendo que Paulinha está em época diferente do avô, lógico, mas os conhecimentos são totalmente diferentes, a cultura é diferente, mas a questão é se a resposta foi adequada para ela, para Paulinha, certo? Sabendo e conhecendo que Paulinha ela está aprendendo na escola de uma forma, está ouvindo algo novo do avô de outra forma, e assim ela vai estar em vários ambientes, em vários contextos, mas em nós, como futuros professores, como é que nós iremos lidar com essa informação, com esse conhecimento para a criança? Lembrando que foi dito que nós adultos somos responsáveis, né, pela questão cultural, pelas informações, pelo conhecimento
que iremos passar para as crianças. Então, isso é importante que a gente realmente, como competência, precisamos desenvolver. E justamente vou enfatizar a questão do conceito de ludicidade, de jogos, de brincadeiras, do brinquedo, ok? Não pode faltar. Ao longo do tempo, as formas de brincar, os espaços, tempos de brincar, assim como os objetos foram se transformando. No caso do brinquedo, suas transformações tornaram-se um diálogo simbólico entre essas gerações. Se pedirmos aos nossos avós, como fez Paulinha, no caso apresentado, para nos indicar brinquedos antigos que atravessaram os tempos e culturas, talvez nos dessem como exemplo a boneca de espiga de milho e a bola. Se perguntássemos sobre brinquedos antigos e bonitos que marcaram a época, muitos provavelmente citarão o soldadinho de chumbo. Então, nesse primeiro ponto, nós temos aí uma novidade que eu não sabia, que é a questão da boneca de milho, bonecas feitas com espigas de milho. Então, gente, temos aí uma novidade que é em relação às bonecas que eram feitas, que foi citada pelo próprio avô de Paulinha, sobre as bonecas que eram feitas com espigas de milho, né? Que ela até se surpreende, né? Nossa, as crianças tinham que construir seus próprios brinquedos, né? E o autor, ele fala que existe, gente, não sei se vocês perceberam aí, que existia e com certeza ainda continua existindo, mas especificamente na época, né, que a gente não viveu, mas se tem histórias, né, tem relatos disso, é que existe brinquedos antigos e existem os brinquedos antigos e bonitos. Os brinquedos antigos que foi citado aqui, aí sim se falou sobre a boneca, né, de espiga de milho e a bola. E os brinquedos que eram antigos e bonitos dá referência ao soldadinho de chumbo. E falando na referência que era o soldadinho de chumbo, no exemplificando do material, Walter Benjamin, em 1984, ele nos conta também que o soldadinho de chumbo, justamente que foi o exemplo citado antes, né, aí em cima, na parte de cima, né, que não pode faltar, que esse soldadinho de chumbo era um dos mais belos brinquedos que marcou época. Você sabia que o soldadinho de chumbo e os outros brinquedos que marcaram época podem ser vistos em museus, pois marcaram as atividades lúdicas das gerações. Sua origem foi em oficinas de entalhadores de madeira e fundidores de estanho, fazendo parte da indústria secundária da época. A pátria do soldadinho de chumbo é Nuremberg. A pátria do soldadinho de chumbo é Nuremberg. Aries, em 1981, também nos ajuda a conhecer um pouco sobre a história de quando começa a aparecer na iconografia os brinquedos e brincadeiras, ou seja, os ícones. O autor nos conta que por volta do século XV, nas obras artísticas, apareciam junto às crianças bem pequenas brinquedos como cavalinhos de pau, catavento, passarinho puxados por cordões, podendo ser vivo ou de madeira. Destaca ainda que raramente apareciam as bonecas. A questão é que jogos e brincadeiras
eram assim comuns a adultos e crianças, assim como as próprias vestimentas. Ou seja, não havia indicação de separação de que isso era para criança e aquilo era para adulto. Então, nessa época aqui, que Aries, em 1981, ele está nos contando, é que não existia diferença nenhuma para adulto e para criança sobre a questão dos jogos e brincadeira. Era comum para ambos, certo? E também ele dá até um exemplo, ele compara que até as vestimentas não tinha diferença. Era comuns para. Não tinha diferença se era para criança ou se era para adulto. Eu acredito que seja questão até de modelos, né? Isso é uma opinião minha. Ele não especificou. Diz que as próprias vestimentas não tinha separação de que era para criança ou era para adulto. E que nessa época aqui que ele está nos contando, raramente se aparecia as bonecas. Gradativamente, inicia-se uma indústria especializada e com a reforma há um retorno dos profissionais que na época eram os trabalhos artesanais, que ali eles eram artistas, né? Artistas da época, artistas artesãos, e as orientações de que substituísse objetos grandiosos por miniaturas. O mundo das miniaturas ganha destaque, tornando-se a alegria das crianças e dos adultos que passaram a utilizá-las também como enfeites nas salas de suas casas. Então, gradativamente, surge uma indústria que convoca aí os profissionais da época, os artesãos, para que eles fizessem, em vez de objetos grandes, fizessem miniaturas. E esse mundo, eles chamam de mundos das miniaturas, ganha destaque, as crianças se alegram e os adultos também, porém há algo que vai ser mais além do que simplesmente um brinquedo. Esses brinquedos, esses objetos vão passar a ser enfeites. Além da brincadeira, vai ser enfeites para as salas de aula. Salas de casas, desculpa. Aries, em 1981, ele também nos explica que os brinquedos em miniaturas eram réplicas dos objetos do cotidiano adulto com objetivo decorativo, apreciado por todos, adultos e crianças. Gente, eu coloquei aí uma imagem simples, mas para a gente ter uma ideia da questão da miniatura lá em cima, sobre o soldadinho de chumbo, tá certo? E uma imagem, né, um desenho de um milho, né, de uma boneca de milho, né? Assim, tendo uma ideia de como a gente poderia imaginar como se fosse uma boneca de espiga de milho. Interessante. Mas se de fato a gente quer ver como realmente era, né? Isso é bom a gente pesquisar para a gente, pelo menos, imaginar, acessar o site e pesquisar lá no Google, certo? Bonecas feitas com espigas de milho. Bonecos antigos, brinquedos antigos. Isso é muito bom a gente pesquisar, ok? E o próprio livro, ele vai nos indicar, para que a gente possa pesquisar, como informei. Ele diz aí, ó, você pode ver o vídeo de como eram as bonecas. Você pode acessar no YouTube, pesquisa. E ele fala embaixo que as bonecas, embora só aparecessem mais tarde, quando surgiram, não estavam destinadas apenas às meninas. Um outro destaque sobre as bonecas é que elas eram réplicas de adultos, todas feitas em porcelanas. Também existe esse ponto.
Ele também nos dá um outro ponto importante para a nossa pesquisa, que é entrar num site e ver os brinquedos em miniaturas expostos, né? Então, acessa aí, né, no Google www.alemanhaporquenão.com e lá vai ter essas informações aí sobre Alemanha para crianças, que é um museu. Mas também, como eu falei, nós temos que ter curiosidade de imaginar, de ver como eram esses brinquedos antigamente. E uma curiosidade foi sobre a espiga de milho, né? As bonecas que eram feitas com a espiga de milho. A especialização dos brinquedos avança e por volta do século XIX, esses brinquedos eles se tornaram maiores, perdendo assim características de pequenos e discretos. Bora lá. Nós temos agora aí um autor estudioso que ele vai dar a teoria dele, a sugestão dele, a opinião dele em relação ao brinquedo. Ele disse para Benjamin, talvez só nesse momento o brinquedo separa-se do adulto e da criança, quando começa a ter a especialização dos brinquedos. Mas as novas tecnologias na produção de brinquedos seriam o único fator de separação desses objetos do mundo do adulto para o mundo das crianças? Então, o autor, para ele, quando houve a especialização dos brinquedos, ele diz que foi nesse momento que houve a distinção, a separação, perdeu-se a característica, né, os brinquedos de pequenos e discretos passaram a ser maiores, porém, essa característica aí desses brinquedos foi o ponto importante para separar-se do que é de adulto que é de criança. Aí será que foi por causa dessas novas tecnologias que de fato disse, não, agora esse brinquedo é para criança e esse brinquedo é para adulto?